Mais uma vez, bom dia. Bom dia aos nossos visitantes. Tem uma jovem visitante aqui, que Deus abençoe. Depois do culto nós vamos nos conhecer melhor. Queria que nós abríssemos, irmãos, nossas Bíblias em 1 João, Epístola de João, Epístola de João, capítulo 5. E vamos ler os versos de 9 a 12. 1 João, capítulo 5, versos de 9 a 12. Estamos na Semana da Reforma. Minha esposa perguntou, não vai pregar nada sobre a Reforma? E eu falei, vou pedir para o Henrique pregar na semana que vem. Mas eu creio que a gente pode estar honrando o espírito da Reforma, honrando a Escritura Sagrada, buscando nela, né, o nosso ensinamento. Então, vamos ler esse trecho aí do 9 até o 12. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Amém. Senhor, grava, Senhor Deus, estas palavras como fogo nos nossos corações, Senhor Deus, para que nós realmente possamos entendê-la com a mente, com o coração, com todas as nossas forças, Senhor Deus, e entendendo que realmente ela possa fazer profunda significação e diferença na vida de todos os teus filhos, de todos aqueles que me ouvem. É o que te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse trecho o apóstolo João está praticamente dando por encerrada a sua epístola. E ele termina a sua epístola reafirmando tudo o que ele havia dito sobre o nosso grande Salvador Jesus, especialmente no contexto aqui do capítulo 5. Eu lembro que nos versículos 6 a 8, João nos demonstrou que o Messias, há séculos esperado, era Jesus, é o próprio Senhor Jesus. Nos versículos 9 e 10, João nos deu as razões para nós acreditarmos nessa afirmação. E nos versículos 11 e 12, ele nos falou dos resultados desta crença. Então, vejam, por que razões eu devo mesmo crer que Jesus é o Messias esperado? Primeiro, pela natureza da evidência que ele nos deu. E versículo 9, nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem ainda maior valor, pois é o testemunho que Deus dá a respeito do seu próprio Filho. E João aqui, irmãos, está se referindo, nos lembrando do versículo 7, que em muitas Bíblias não existe mais. Porque são 3 os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E de João, se nós aceitamos o testemunho de 2 ou 3 homens, e a lei de Moisés diz isso, o testemunho do Deus Trino, ele tem um valor infinitamente superior. Foi o próprio Jesus que nos disse, que nos afirmou que ele é o Cristo, em muitas passagens do Novo Testamento, dos Evangelhos. Foi Deus, o Pai, que testemunhou do seu Filho no batismo, na transfiguração, na morte e na ressurreição do seu Filho. Foi o Espírito Santo que testemunhou sobre Jesus descendo sobre ele na forma de uma pomba, e também pela inspiração que ele deu aos escritores do Antigo Testamento para que eles registrassem muitas profecias acerca da vinda e da vida do Messias sofredor. E é o Espírito Santo que continua a dar esse testemunho acerca do Messias em nossos corações, nos corações daqueles que creem.
É isso que João quer dizer aqui na primeira afirmação do versículo 10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo, dentro de si, o testemunho. Eu gosto muito de quando o apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, ele confronta os Gálatas com o evangelho falso que eles estavam crendo, e ele demonstra o verdadeiro evangelho, o evangelho que ele pregou na sua própria vida, usando a sua própria vida como exemplo. Ele, numa frase, diz assim: mas quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, e não a mim. Por que isso, irmãos? Porque a revelação exterior houve também, concomitantemente, uma revelação interior. Algo foi impregnado, impresso no coração do apóstolo Paulo, dentro do apóstolo Paulo, enquanto as experiências externas estavam transcorrendo. Então, é isso que João quer dizer aqui. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. A Bíblia, na linguagem de hoje, transcreve esse versículo da seguinte forma: aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. E a NVT, quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. E a Bíblia Viva: todos os que creem no Filho de Deus sabem em seus próprios corações que isto é verdade. E João já havia no seu evangelho transcrito, registrado as palavras de Jesus no capítulo 15, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. É isso, irmãos, que nós chamamos, na teologia, de evidência interna, ou de o testemunho interno do Espírito Santo. É aquilo a que o apóstolo Paulo se referiu, por exemplo, quando ele escreveu em Romanos 8,16: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas reparem, irmãos, que nós precisamos ser muito cuidadosos em verificar pela Escritura Sagrada como nós podemos, de fato, obter essa certeza interna. Nós temos algo muito importante aqui na ordem em que João escreve essas coisas. Reparem que primeiro ele se refere ao testemunho objetivo, digamos assim, o testemunho externo. Ele diz: vejam o que está escrito nos evangelhos. Deus deu testemunho do seu Filho amado. Vejam, o próprio Filho deu testemunho de si mesmo. Vejam as profecias. Elas são testemunho do Espírito Santo. Vejam o próprio Espírito Santo descendo como pomba sobre o Filho. E depois nós temos o testemunho subjetivo, o testemunho interno. Mas reparem que o testemunho objetivo deve vir primeiro. Nós não podemos dizer que temos o testemunho interno sem o testemunho externo. Nós não podemos dizer que temos o testemunho subjetivo sem ter o testemunho objetivo. Existem pessoas que dizem assim: eu não preciso de escritura sagrada, o próprio Espírito desce e fala comigo. Falso, perigoso, heresia. Como confessamos na nossa confissão de fé, quando professamos a nossa fé, são falsos e perigosos. Todas essas coisas que ficam à parte das Escrituras ou além do simples ensino dos Evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, nós devemos receber o testemunho externo, objetivo de Deus e crer nele. E só então nós passaremos a ter e estar em condições de ter a evidência e o testemunho de Deus em nós, dentro de nós. E eu queria ilustrar esse ensino com o Salmo 34:8, muito conhecido. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Reparem que existem 3 verbos: provai, ver e confiar. Nós só podemos ver depois de ter provado e também confiado, ou seja, crido.
Prove, creia, confie, diz o salmista, e você terá a bem-aventurança de ver que Deus é de fato bom. Recorde também as palavras de Jesus em João 7,17, vou transcrever aqui na NVT. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. O que Jesus quer dizer aqui? Eu vou tentar traduzir em outras palavras. Se vocês, irmãos, querem realmente ter certeza, creiam primeiro e mostrem a fé que vocês dizem ter, essa crença, obedecendo aquilo que ele está dizendo a vocês. E aí vocês vão ter certeza. É de certa forma, como disse Agostinho, não queiras entender para crer. Crê para que possas entender. Se não crês, não entenderás. Por que isso, irmãos? Porque, na verdade, e a Bíblia afirma isso, ela nos dá um testemunho suficiente para que nós possamos entender o necessário para crer. João termina o seu evangelho dizendo: Jesus fez muitas outras coisas que não estão registradas neste livro. Estas, porém, foram registradas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Você crê em milagres? Você crê em profecias? Eu creio. Mas os milagres suficientes e as profecias suficientes já estão reveladas aqui, registradas. As suficientes. Creiam em Deus. E então terão essa crença estabelecida e firmada dentro de vocês, em seus corações, por meio da ação do Espírito Santo que vive em vocês, que foi o selo que selou vocês como propriedade exclusiva da parte de Deus. Creiam, irmãos, porque Deus está lhes dizendo que Ele é o Messias. Não é o testemunho do homem. Não é porque eu estou falando, mas é porque Deus está falando. Creiam porque a nossa fé repousa nesse fato de que ela não é uma imaginação humana, que ela não é um mito, ela não é uma fábula, ela não é uma filosofia, não é uma lenda, é a revelação de Deus. Nós cristãos afirmamos que isso é verdade, que nós temos uma revelação de Deus. E essa é a razão para nós crermos. Esta é a revelação suficiente de Deus. Notem, irmãos, que João afirma isso de forma positiva, mas ele também, na sequência do verso 10, ele afirma a mesma coisa, ele repete essa afirmação de forma negativa. E nós aqui devemos perceber isso com muita reverência. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E eu vou repetir isso na NVT. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. Na King James atualizada. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca de seu Filho. E essa é, irmãos, como eu disse, uma afirmação muito séria e muito solene. Não crer no Evangelho é dizer, é declarar que Deus é mentiroso. Isso é uma blasfêmia. Jesus, ou melhor, Mateus registrou no seu Evangelho as palavras de Deus. Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Você não vai ouvi-lo? Você vai rejeitá-lo? Se você fizer isso, você estará dizendo que o testemunho de Deus, o Pai, é falso.
Não é que você está rejeitando um ensino humano, não é que você está rejeitando o meu ensino, mas é que você está rejeitando a revelação, o testemunho do Deus que fez você, do Deus que criou você, do Deus que está continuamente te dando vida, do Deus que faz com que o seu coração bata, do Deus que faz com que os seus pulmões inflem, que o seu sangue circule. E isso, irmãos, nos conduz aqui ao último argumento, nos versículos 11 e 12, onde João fala das consequências de crer no testemunho de Deus. Reparem, verso 11: e este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É como eu costumo dizer, os versículos pão, pão, queijo, queijo. É claro, é cristalino, não existe dúvida. João está aqui dando o seu próprio testemunho solene de que o nosso destino eterno depende disso e somente disso. Ou aceitamos o testemunho de Deus e temos vida, ou rejeitamos o seu testemunho e estamos mortos. E, irmãos, nós sabemos, nós já temos a convicção de que sair desse mundo, de que partir desse mundo espiritualmente morto é ir ao encontro da condenação eterna. Não existe lá direito a habeas corpus do Supremo. Não existe lá liberdade condicional, nem comutação de pena, nem progressão, nem saidinhas. Significa partir para uma eternidade de morte, de afastamento, de separação do Deus Criador. Jesus disse: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você conhece a Deus? Você já entregou a sua vida a Ele? Você conhece a Cristo? Você pode dizer que pertence a Ele? Você pode dizer isso? Cristo vive em mim? Você pode dizer: eu não sou mais quem eu fui? Você pode dizer: eu sou um novo homem? Eu sou uma nova mulher? Se você não tem o Filho, você não tem a vida. A vida inteira, exclusiva e unicamente, recai sobre isso. Então, se nós não temos clareza sobre essas coisas, que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o Cristo de Deus, nós não temos vida. Mas se cremos, nós podemos partir desse mundo em paz, porque podemos encarar a morte com essa evidência externa e interna de que somos filhos de Deus, porque em Jesus Cristo nós recebemos a vida eterna, a vida do próprio Deus em nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Pai Celeste, que esta pequena mensagem, breve mensagem, Senhor Deus, possa realmente calar fundo na nossa mente, no nosso coração, como temos te pedido. E que o poder do teu Santo Espírito acompanhe, Senhor Deus, a ministração pobre que os homens podem fazer, Senhor. Que este tesouro que temos em vasos de barro possa ser realmente um tesouro vivo, que cresce, que multiplica-se dentro do nosso coração e que transborda, Senhor Deus, para outras pessoas, Senhor Deus. Para ovelhas perdidas que precisam ser achadas, para ovelhas perdidas que precisam ser buscadas, Senhor Deus, e receber, Senhor Deus, esta mensagem, Senhor, de salvação. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo. Abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós com um profundo ardor, avivamento pessoal, interno, interior, para que, Senhor, possamos viver desta forma e falar desta forma. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.